Oração para combater a depressão. Seja aquilo que Deus quer e incendeie o mundo. Se você chegou até aqui carregando um peso que não sabe bem como nomear, um cansaço que não passa com sono, uma tristeza que não tem motivo claro, uma voz dentro de você que repete que você não presta, que não é suficiente, que ninguém sentiria a sua falta. Então preste atenção e fique conosco. Não precisa fingir aqui, não precisa sorrir, nem ter palavras certas. Pode chegar com tudo aquilo que tem neste momento. Porque o Deus a quem vamos falar não se assusta com a nossa dor, Ele já a conhece e não recuou. Respira fundo, uma vez. Deixe o corpo pousar um pouco. E reze, sem pressa, sem obrigação de sentir algo específico. Às vezes a oração não nos comove de imediato, mas ela trabalha, como semente que cai no chão e ninguém vê o que acontece debaixo da terra. Olha, há uma mentira muito antiga e muito cruel que se instala silenciosamente nos corações que sofrem. Ela não chega de uma vez, vai chegando aos poucos, gota a gota, como infiltração. E quando a pessoa percebe, já acredita nela como se fosse a mais óbvia das verdades. A mentira diz assim: você não tem valor. Você é um fardo. As pessoas ao redor estariam melhor sem você. Ninguém realmente se importa. Você veio ao mundo por engano. Você não faz falta. Preciso dizer algo com toda clareza e com todo amor. Isso é mentira. É a maior mentira que existe. E eu não estou dizendo isso para te animar. Não estou dizendo para ser gentil. Estou dizendo porque é verdade. Uma verdade que tem fundamento, que tem raízes mais profundas do que qualquer sentimento, do que qualquer dia ruim, do que qualquer voz que tenha te dito o contrário. Uma verdade que não depende de como você está se sentindo hoje. Antes de te formar no seio materno, eu te conheci. Antes que saísses do ventre, eu te consagrei. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de você existir, Deus pensou em você. Não como uma ideia vaga, não como mais um entre bilhões, mas com a atenção minuciosa de um artesão que sabe o que está fazendo. Cada detalhe de quem você é, a sua forma de rir, a sua sensibilidade, as suas mãos, os seus medos, a sua voz, o seu modo de olhar para as coisas. Nada disso foi acidente. Santa Catarina de Sena nasceu em 1347, a 25ª filha de uma família numerosa. Não havia no papel nenhuma razão especial para que ela fosse diferente das demais. E, no entanto, ela ardeu. Ardeu com uma intensidade que atravessou séculos, que chegou até nós hoje, que ainda hoje acende algo em quem a encontra. Não porque ela era perfeita, ela lutou, ela sofreu, ela conheceu a escuridão, mas porque ela se tornou aquilo que Deus havia pensado para ela. E isso foi suficiente para incendiar o mundo. Você também foi pensado para fazer diferença. Não precisa ser alguma coisa que apareça nos livros de história. Pode ser o algo silencioso de uma presença que acolhe, de uma palavra dita na hora certa, de um amor que persiste quando tudo convida ao abandono. Há vidas que mudam outras vidas sem jamais saber o que fizeram. Porque eu conheço os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Só para ilustrar o que eu estou falando aqui, pensa por um instante num relógio antigo,
Um daqueles de mecanismo à vista, cheio de engrenagens pequenas e grandes, onde cada peça se encaixa com precisão matemática. Agora imagina o que acontece quando uma única engrenagem é retirada. Não a maior, não a mais aparente, mas aquela pequena, discreta, que ninguém olhava especialmente. O relógio para. Você é uma engrenagem insubstituível na criação de Deus. Não porque você é o mais capaz, o mais talentoso, o mais saudável, mas porque você é o único que ocupa o seu lugar na sua família, na sua rua, na vida das pessoas que você encontra, às vezes sem saber, às vezes sem querer, às vezes apenas por existir. É um lugar que não pode ser preenchido por mais ninguém. A depressão e a angústia mentem sobre isso. Elas distorcem a realidade como um espelho partido, fazem o que é grande parecer pequeno e o que é presente parecer ausente. Quando a mente está ferida, ela não é um bom árbitro da nossa importância. Não confie nessa voz como se ela fosse a verdade. Ela é sintoma, não diagnóstico da tua vida. O mundo ficaria menor sem você. Essa não é uma frase de consolo, é uma afirmação teológica. Deus não cria por distração. Cada vida é uma ideia de Deus, uma ideia única que Ele nunca repetiu antes e nunca repetirá depois. Quando uma dessas ideias sai do mundo antes do tempo, algo que só ela carregava vai junto. Algo que estava destinado a acontecer, não acontece. Algo que estava destinado a ser dito, não é dito. Algo que estava destinado a ser alcançado, não é alcançado. Quero que você ore comigo, neste momento, pela intercessão de Santa Catarina de Sena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu conheces este coração antes mesmo que ele soubesse o próprio nome. Carregando um peso que parece não ter fundo. Olha para a escuridão que esta pessoa está sentindo por dentro, para a fadiga que não passa, para a dor silenciosa que não encontra palavras e que muitas vezes nem choro tem. Tu sabes que não é fraqueza estar assim. Tu sabes que há feridas que doem fundo, que há histórias que pesam, que há dias em que se levantar da cama é um ato de coragem que ninguém reconhece. Tu vês, tu contas cada esforço invisível. Nenhum deles passou despercebido aos teus olhos. Senhor, fala mais alto do que essa voz que diz que não vale a pena. Fala mais fundo do que o cansaço que convence que não há saída. Não te pedimos que removas a dor de um golpe. Pedimos que estejas dentro dela, que sintas conosco, que o teu filho, que conheceu o suor de sangue no Getsêmani, que gritou do alto da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Se sente ao lado desta alma que hoje grita ou que já não tem forças nem para gritar. Chama ela pelo nome, como disseste a Maria Madalena no jardim, só o nome, suavemente, para que os olhos abram e ela reconheça que tu ainda estás aqui, que não foste embora, que nunca foste embora. Senhor, que esta pessoa consiga hoje dar um passo, só um. Não precisamos de pedir heróis, pedimos coragem para o próximo minuto. Coragem para beber um copo d'água, para ligar para alguém de confiança, para dizer em voz alta, mesmo que tremendo, preciso de ajuda. E que a vergonha de pedir ajuda não seja mais forte do que a verdade de que somos feitos uns para os outros. Tu mesmo o disseste, não é bom que o homem esteja só. Não fomos desenhados para carregar tudo em silêncio, sozinhos, em segredo. Há mãos estendidas no mundo, mãos de pessoas, de profissionais, de irmãos na fé. E essas mãos são extensão das tuas.
Assim seja. Amém. Acaso pode uma mãe esquecer o filho que amamenta, ter compaixão do filho do seu ventre? Pois ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías, capítulo 49, versículo 15. E lembre-se disso com muita atenção. Deus cura. E muitas vezes cura pelas mãos de um médico, pela voz de um terapeuta, pelo abraço de um amigo. Buscar ajuda não é falta de fé, é sabedoria. É reconhecer que somos criaturas com corpo, mente e alma, e que às vezes o corpo e a mente precisam de cuidado tanto quanto a alma. Sede aquilo que Deus quis que fosseis, e incendiareis o mundo. Santa Catarina de Sena. O mundo precisa do teu fogo, não do fogo de quem está sempre bem, de quem nunca caiu, de quem nunca conheceu a escuridão. O mundo precisa do fogo de quem caiu. Ficou no chão um tempo e um dia, num dia que ninguém sabe qual é, mas que existe, se levantou. Porque quem se levantou do chão carrega nas mãos uma luz que ninguém que nunca caiu consegue ter. Tu tens um nome no coração de Deus. Ele não te esqueceu, nunca te esqueceu. Está te esperando, com paciência infinita, sem pressa, sem julgamento. Que você acredite nisso também. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.